Olá, é uma satisfação estar aqui para conversar com todos a respeito de um tema fascinante: microbiota, disbiose e imunidade. Para isso, gostaria de apresentar os meus conflitos de interesses que em nada conflitam com a apresentação de hoje. Nós vamos seguir um roteiro que diz respeito aos conceitos básicos da imunidade inata e adquirida, incluindo barreira intestinal, para adentrarmos na microbiota intestinal, suas relações com a imunidade e falar sobre sequenciamento genético da microbiota. Daí partimos para a disbiose e imunidade, prebióticos, probióticos e simbióticos na imunidade. Lembrando então que o nosso sistema imunológico pode ser classificado em imunidade inata e adquirida. A imunidade inata, ela é baseada principalmente em células, como aqui vemos. Vemos os mastócitos, os macrófagos, as natural killer cell, ou células assassinas, e as células dendríticas. O que é importante é que muitas delas migram do sangue para dos vasos sanguíneos, não é, para os diferentes tecidos, onde elas vão exercer as suas funções. E elas podem atuar como as killer cells diretamente atacando o vírus ou mesmo células cancerosas, ou podem, como macrófagos, funcionar na base de uma fagocitose, né? Ou como as células dendríticas, que nós veremos mais à frente, emitindo prolongamentos capazes de, com receptores, perceber moléculas de superfície que estão, por exemplo, em determinadas bactérias. Ainda nós teremos os monócitos, os neutrófilos, que são os mais abundantes, em torno de 60% a 70% dessas células brancas, os basófilos e os eosinófilos. Estes também são capazes de matar bactérias e parasitas, enquanto que os monócitos têm uma característica de se diferenciar, seja em macrófagos ou em células dendríticas. Já, de seu lado, a imunidade adquirida pode ser dividida em humoral e celular. A humoral é basicamente devida aos linfócitos do tipo B, que dispõem de receptores que, ao entrar em contato com antígenos ou diferentes bactérias, são capazes de promover modificações e, em contato com células auxiliares T, linfócitos T helper cells, vão produzir citoquinas. E, neste caso, vai se acabar sendo feitos anticorpos, que sejam feitos por plasmócitos ou se converter em células B de memória. E a imunidade celular, ela é um pouco diferente porque ela funciona na interação entre o antígeno, por exemplo, uma bactéria, e os linfócitos auxiliares tipo T CD4. Com isso, eles são ativados e também através de citocinas, eles podem gerar uma série de ações, inclusive conversando com outras células e gerando toda uma resposta inflamatória. Estas células também participam da barreira mucosa intestinal. Nós vemos que essa barreira, que é muito mais ampla, ela dispõe das células M, ela dispõe de macrófagos, ela tem as células dendríticas, também participam as células de Panet, responsáveis também pela secreção de defensinas, por exemplo. Nós vamos encontrar o muco, que aumenta do intestino delgado para o grosso, e uma população bacteriana que também participa da defesa imunológica nossa. Isto porque existe uma conversação cruzada permanente entre a microbiota intestinal e a nossa imunidade da barreira intestinal, que aliás nós sabemos que é a maior órgão imunológico, é o mesmo intestino, e através disso pode-se estabelecer tolerância ou, na dependência de enteropatogênicos, uma situação inflamatória. A nossa microbiota intestinal, ela
tem um número bastante elevado de bactérias que se assemelha basicamente ao próprio número, segundo últimos trabalhos, de células humanas, pesando em torno de 200 gramas. Mas mais importante do que o número em si é o genoma, porque aceita-se que existem 100 vezes mais genes bacterianos em nosso organismo do que o nosso genoma humano. E se nós imaginarmos que atrás de cada gene bacteriano existe uma molécula, uma enzima, uma proteína, nós temos que entender que nós temos um órgão virtual dentro do nosso próprio intestino. Na verdade, o microbioma humano como um todo, ele é extremamente diferente de acordo com cada área. A pele, por exemplo, tem uma microbiota completamente diferente do intestino. Não só isso, pele seca, gordurosa e úmida também tem microbiotas diferentes. Ou seja, a bactéria ela se adapta à região, ao microambiente onde ela está vivendo. No entanto, é no cólon que nós temos 70% de toda a microbiota humana. E vejam aqui, divididas em dois grandes filos, quase que por igual, os firmicutes em azul e os bacteroidetes em vermelho. Além dos filos, nós podemos seguir uma taxonomia e descer as categorias de classe, ordem, família, gênero, até chegarmos em espécie. E vamos lembrar que existe em torno de umas 1.200 espécies de bactérias no nosso intestino. Espécies distintas. Então, a diversidade é muito bem-vinda, ou seja, que nem uma sociedade que quanto mais diversa for, quanto mais espécies distintas houver na microbiota humana, intestinal, é melhor. Só que elas não se distribuem por igual. Vai haver um número pequeno de espécies que tem um grande número de bactérias e um grande número de espécies que tem uma baixa abundância. Nós adquirimos a nossa microbiota de várias maneiras e a consolidamos de várias maneiras. Então, se o parto é natural, o bebê tem aleitamento materno, a dieta é introduzida da maneira correta, variada, rica em frutas, legumes, vegetais, nós vamos constituindo uma microbiota saudável. Ela sofre alterações da idade, porque no envelhecimento existe uma modificação evidente dos filos da nossa microbiota, assim como do estado nutricional, uma alimentação rica em gorduras, carnes vermelhas, pode alterar a microbiota, assim como hábitos de fumo e ingestão excessiva alcoólica e drogas, entre elas principalmente os antibióticos. Um conceito que vem ganhando muita força nos últimos anos é assim, como as bactérias produzem um número enorme de moléculas, e o nosso organismo também produz moléculas, esses dois metabolomas, ou seja, o metaboloma nosso e o metaboloma bacteriano, acabam compondo e interagindo como um verdadeiro metaboloma sistêmico. E esse é um conceito que está ganhando muita força e muitas modificações terapêuticas vão acontecer em função desse conhecimento. E sempre lembrar que a densidade bacteriana vai aumentando do estômago, em torno de 100 a 1.000 unidades formadoras de colônia, para até chegar em trilhões no cólon. Bem, nestas condições ideais de desenvolvimento da criança, de alimentação, hábitos de vida e principalmente, não se pode esquecer, a influência genética de cada pessoa, nós vamos poder adquirir uma simbiose. Simbiose é o conceito que significa que nós temos um número de bactérias comensais de simbiontes suficiente para equilibrar a presença de bactérias patobiontes. E neste caso, nós vamos nos beneficiar de uma série de funções que uma microbiota saudável faz. As funções protetoras, por exemplo, através de bacteriocinas contra patógenos, as funções estruturais, o fortalecimento da barreira intestinal e as funções metabólicas, como através da fermentação de resíduos alimentares, tipo fibras,
dietéticas, certas bactérias poderão fazer ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, muito benéficos para o nosso organismo. Na realidade, se sabe muito sobre os efeitos da microbiota intestinal saudável sobre a barreira intestinal. Temos efeitos biológicos, nós já falamos da interferência de patógenos, falamos da melhora da função da barreira intestinal e até neurotransmissores como GABA, triptofano, serotonina. E hoje nós vamos nos centrar na função imunológica. Então, resumidamente, existe por conta de células M, células dendríticas, macrófagos, linfócitos intraepiteliais e as células T, existe uma interação entre a nossa barreira intestinal e a microbiota intestinal e é que vai gerar citocinas, uma resposta helper e uma resposta T reguladora. E aqui se pode apreciar de uma maneira muito interessante que no bebê, quando nasce, vejam que não existe praticamente bactérias, a quantidade de muco é pequena e ainda são pouco desenvolvidos os folículos linfóides e a placa de Peyer. No entanto, numa fase pós-natal, vejam que já apareceram aqui diferentes tipos bacterianos, começam a aparecer a resposta de peptídeos antimicrobianos, produzidos pelas células de Panet, já existe presença de imunoglobulina A, e nós vemos os folículos linfóides e as placas de Peyer bastante desenvolvidas, assim como as diferentes celularidades. Isso é muito importante, porque se nós experimentalmente separarmos essas situações, ou seja, fizermos em animais germ-free, que nascem assim e não entram em contato com as bactérias, nós vemos que eles não apresentam esse desenvolvimento linfonodal de placas de Peyer e as capacidades produtoras de defesa que os animais que entraram em contato, um parto normal com essas bactérias, apresentam. E se nós entendermos como um lactobacilo como um exemplo de um comensal, ele vai ser captado pela célula dendrítica, pelos seus receptores através das moléculas de superfície que esse lactobacillus apresenta e vai gerar uma redução de TNF, IL-12 e IL-6, todas elas citocinas pró-inflamatórias, informando isso à célula T reguladora que vai produzir, ao revés, aumento de interleucina IL-10, TGF-beta, ambos anti-inflamatórios. E isso está bem mostrado nesse estudo experimental, onde aqui nós encontramos os lactobacilos, um controle, o sham, e vejam que perante diferentes situações acontece no lactobacillus um aumento das células FOX3, aumento da interleucina 10 e aumento do TGF-beta, produzidos todos pelo lactobacillus. Mas nem todos os lactobacilos são iguais, porque neste outro estudo nós observamos as diferenças em amarelo do lactobacillus acidófilos contra a laranja do Paracasei, e nós vemos que tanto na produção de interleucina 10 como de interferon gama, o lactobacillus acidófilos foi mais eficiente que o Paracasei. Portanto, diferentes cepas, diferentes efeitos. Nós falamos da importância do ambiente, da dieta e do estilo de vida, assim como da predisposição genética para estabilizar uma microbiota. No entanto, nós sabemos que alterações do ambiente, poluição, estresse, uma dieta inadequada, fumo, sedentarismo, pode levar a um estabelecimento de inflamação em baixo grau, e esses sinais de estresse podem modificar a microbiota intestinal, levando a uma condição de desbiose, que por sua vez também vai levar sinais inflamatórios, de sorte que pode se estabelecer aqui um círculo vicioso entre a ecologia intestinal alterada e uma fisiologia intestinal alterada. Nestas condições estabelece-se então esse desequilíbrio da microbiota intestinal, configurado como desbiose, e se perdem os benefícios
estruturais, de proteção e metabólicos de uma microbiota saudável. E isto acontece mais ou menos da seguinte forma: rompe-se a barreira de muco, presente normalmente numa microbiota adequada, existe infiltração de bactérias e translocação, assim como predomínio de enterobactérias nessas situações, o que gera uma condição inflamatória. E também devemos lembrar do papel fundamental da dieta em relação à desbiose. E neste caso aqui nós salientamos o efeito de uma ingestão muito rica em proteínas da dieta, que são quebradas por proteases e peptidases, são absorvidas e vão entrar em contato então com uma série de bactérias. Neste caso, o que acontece é que existem condições favoráveis para uma redução de bactérias benéficas, a presença aumentada de patógenos, diminui a ação de probióticos, nós temos alterações da barreira intestinal, inclusive com uma situação pró-inflamatória. Então, é importante lembrar que se nós tivermos uma dieta extremamente rica nessas proteínas dietéticas, isso são condições que podem favorecer em longo prazo uma desbiose. De modo que nós chegamos a poder construir um conceito, que é o conceito de ecossistema. Esse ecossistema precisa, em termos de microbiota, manter uma simbiose resiliente, quer dizer que ela aguenta uma manutenção de diversidade, de riqueza e de filos. Para isso, são necessárias algumas condições: um balanço redox adequado, uma imunotolerância, uma boa interface com a mucosa intestinal. Mas existem condições como alterações genéticas, alterações nutricionais que já mencionei, uso de antibióticos, imunossupressores, antidepressivos e outras drogas, e xenobióticos que modificam esse ecossistema e passa a haver uma transição crítica, ou seja, começa a haver estresse oxidativo, metilação epigenética, uma permeabilidade intestinal aumentada e sinais inflamatórios. Com isso, nós vamos ter todas as condições para uma microbiota intestinal de baixa riqueza e uma simbiose não mais resiliente. Então, se nós formos aprofundar, nós vamos ver que existem, na realidade, interações de dupla mão de direção entre o sistema imunológico, entre a microbiota e o próprio envelhecimento. E isso pode ser expandido para doenças, e aqui tem o exemplo do câncer. Observem que um sistema imunológico alterado pode gerar respostas aberrantes que facilitam desbiose, portanto alteração da microbiota nesta condição. Uma microbiota alterada pode produzir genotoxinas microbianas que causam dano ao DNA, e alteram, por meio de enzimas, a eficácia de drogas quimioterapeutas e levam, portanto, a um desenvolvimento maior do câncer e dificuldade de seu tratamento, assim como as relações entre o sistema imunológico e o câncer podem ser entendidas nos fenômenos da imunossenescência, com redução da capacidade de resposta mediada por células T, das diversidades de memória das B e das natural killer cells também serem reduzidas, assim como uma menor tolerância imunológica, levando à inflamação crônica. Mas não é só o câncer. Se nós olharmos hoje, existe uma amplitude de doenças que atingem diferentes órgãos e sistemas relacionados com alterações de desbiose. E isso porque sabe-se que existem eixos. O eixo intestino, microbiota cérebro, responsável por alterações como Parkinson, Alzheimer, autismo, alterações de personalidade. Eixo intestino, microbiota fígado, e microbiota intestino, pele, pulmão, rim e osso e coração. Todas elas levando a diferentes alterações, claro que nunca isoladamente, sempre em conjunto com alterações do estilo de vida,
do sistema imune inato e da sinalização metabólica do organismo. E é nesse sentido que torna-se de alto interesse conhecer a composição da microbiota intestinal. Isso pode ser feito hoje com certa facilidade através do sequenciamento genético de um gene chamado 16S rRNA. Embora com esse nome, ele é um DNA muito característico, porque ele tem regiões multivariáveis que podem, ao serem sequenciadas, um determinado número de bases, conseguir, ao serem comparados com bases de dados de referências, estabelecer determinados níveis de taxonomia, com muita facilidade em termos de filo, classe, ordem, família e gênero, e chegando até 50%, 60% de identificação na faixa de espécies. Um exemplo de um relatório obtido através do sequenciamento genético de 16S é esse que nós estamos olhando aqui. Aqui à esquerda nós vemos uma microbiota saudável, onde o filo Firmicutes basicamente predomina, juntamente com o de Bacteroidetes, e encontramos uma pequena parte de proteobactérias em azul e de Verrucomicróbia. Já ao lado, nós temos francamente alterado a distribuição dos filos. Observem que as proteobactérias aumentaram muito, os Firmicutes diminuíram e os Bacteroidetes também aumentaram. O que significa um número tão grande de proteobactérias? Isso significa um sinal de alarme, porque ela está associada, quando muito elevada, em doenças metabólicas e doenças inflamatórias e câncer. Na realidade, o aumento de proteobactérias está associada a uma diminuição da saúde do hospedeiro e a uma redução da estabilidade da comunidade bacteriana. E ainda nós teremos, ainda no relatório, o índice de diversidade, neste caso, o Simpson. Quando ele é menor que 6, ele indica uma microbiota com uma baixa diversidade, né? Esta baixa diversidade, ela está associada a infecções intestinais e doenças relacionadas à baixa imunidade. Além do que, o 16S permite identificar umas 400 espécies bacterianas que poderão, muitas delas, não serem cultivadas e podem ser classificadas em benéficas ou maléficas, enteropatogênicas para o nosso organismo. Por que isto é importante? Porque se nós entendemos que pode haver transições críticas do nosso ecossistema, existem, através do conhecimento da composição da microbiota intestinal, a possibilidade de diagnóstico, predição, prevenção e terapêutica. E dentre essa terapêutica surgem de imediato os prebióticos, que foram definidos pela Associação Científica Internacional de Probióticos como sendo ingredientes seletivamente fermentados, isto é, por bactérias, que vão levar a alterações específicas conhecidas na composição e atividade da própria microbiota e levam a benefícios à saúde do hospedeiro. Como nós estamos falando hoje sobre imunidade, nós separamos aqui alguns dos mecanismos potenciais de prebióticos sobre a imunidade. Então nós vamos ver mudanças na composição e na população da microbiota intestinal, aumento da produção de produtos de fermentação pela microbiota, entre eles os ácidos graxos de cadeia curta, em que a gente salienta o papel fundamental do butirato, mas não só isso, vitaminas como ácido fólico, vitamina B12, bacteriocinas, como já mencionamos, e vamos ver logo mais adiante, estímulo à função da barreira intestinal com a melhora das tight junctions, que ficam mais firmes, aumenta a produção de muco, e um estímulo direto do sistema imunológico, que nós vamos mais uma vez acentuar. Ocorre aumento das citocinas anti-inflamatórias, diminuição das citocinas pró-inflamatórias, existem efeitos diretos no GALT, o sistema linfóide associado ao intestino, e no sistema imunológico da mucosa intestinal, aumento das hemoglobinas
da própria mucosa intestinal e aumento da IgA secretora. Tudo isso juntamente com a melhora de absorção de nutrientes. São todos eles mecanismos potenciais que os prebióticos têm sobre a imunidade. E quando nós falamos em citocinas, já foram estudadas quais são aquelas ativadas por interleucinas. E vejam que interessante que aqui nós vamos encontrar predominantemente as anti-inflamatórias, mas vamos encontrar também IL-1 e IL-2, que são pró-inflamatórias e que podem ativar células auxiliares, células B, células natural killer e macrófagos. Ou seja, são o prebiótico produzindo por ação de bactérias interleucinas capazes de ativar células do sistema imune, seja na produção de interleucinas pró-inflamatórias, como também de anti-inflamatórias, como é o caso da IL-10 e IL-12. Passamos agora a ver o papel dos probióticos. E esse termo envolve a definição de micro-organismos vivos que, em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Eles, para terem esta categoria de probióticos, o micro-organismo deve preencher estas 8 características, como, por exemplo, competir pelos substratos nutricionais com as bactérias enteropatogênicas, ter uma capacidade de bioconversão em substâncias, por exemplo, estávamos falando de fibras dietéticas e de ácidos graxos de cadeia curta, não é? Mas isso não é feito só por um tipo de bactéria. Na verdade, existe uma bactéria que começa a trabalhar a fibra e oferece à bláucia esse produto intermediário que, por sua vez, ela transforma em ácido graxo de cadeia curta. Substratos, já mencionamos, vitaminas, entre outras. Existe a produção de bacteriocinas, que são capazes de aniquilar diretamente os enteropatógenos. Ao atapetar a parede colônica e no muco, nós temos a exclusão competitiva contra os enteropatógenos e existe um reforço da impermeabilização da membrana intestinal. Ao mesmo tempo, nós vamos ver uma modulação do sistema imune, ou seja, na conversação cruzada entre o sistema imunológico através de células dendríticas que vão apresentar esses antígenos para outros linfócitos do tipo TH, nós poderemos gerar respostas não inflamatórias e, com isso, ao mesmo tempo, nós vamos tendo a redução da inflamação. Todas elas são os mecanismos de ação de probióticos. Mas quando nós vamos observar diretamente no sistema imunológico, seja ele inato ou adaptativo ou adquirido, nós podemos ver as ações imunomoduladoras de bactérias probióticas. Então, nós vamos ver que isso acontece em termos dos fagócitos, da resposta inflamatória, das células natural killer e mesmo dos linfócitos, sejam células T ou células B, e isso acontece em cada item específico. Por exemplo, células NK aumenta a atividade tumoricida e aumenta o número de células de NK circulantes no sangue periférico. E também já foram identificadas quais são as moléculas imunomoduladoras de bactérias probióticas que podem ter os efeitos almejados. Então, por exemplo, pegando simplesmente o Lactobacillus acidófilos, nós vamos ver que ele atua na camada superficial através, e o efeito qual é? A ativação de células T produtoras de L4. O Lactobacillus casei, por meio de peptidoglicanos, leva a uma estimulação geral, assim como os Streptococcus thermophilus, mas este atua através de um polissacáride associado à parede celular. E nós podemos também nos ater às evidências clínicas, que mostram a eficiência do estímulo imunológico de probióticos. Então, nós temos aqui uma lista de probióticos que foram estudados através suas funções imunológicas
seja em indivíduos voluntários, saudáveis ou idosos, seja em pacientes com câncer coloretal, em crianças e em idosos durante infecções comuns. Então, nós temos que isso pode acontecer através de aumento de atividade fagocítica de células mononucleares e polimorfonucleares, aumento do número destas mesmas células, como também do aumento de anticorpos após vacinação ou mesmo de IgA secretora. Um bom exemplo para a gente consolidar esse pensamento é o Lactobacillus reuteri. O Lactobacillus reuteri é um probiótico que foi identificado a partir e isolado no Peru do leite materno, e foi submetido a inúmeros estudos, está patenteado, e ele é capaz de viver e colonizar o trato gastrointestinal, incluindo o estômago. A característica do Lactobacillus reuteri é produzir uma poderosa bacteriocina, chamada reuterina, e esta reuterina ela tem 3 formas diferentes, e ela é efetiva numa ampla faixa de pH e chama atenção por ser resistente a enzimas proteolíticas e lipolíticas. O uso do Lactobacillus reuteri é extremamente amplo, ele é bastante seguro, com poucos efeitos adversos. Mas eu queria apontar aqui estudos onde em placas de Petri se cultivou o Lactobacillus reuteri, juntamente com várias bactérias diferentes, mas também fungos, leveduras, cândida, e observem que neste caso em particular, o halo de inibição do Lactobacillus reuteri, que inibe aqui o Staphylococcus aureus. E, além disso, ele pode também funcionar, seja em contato com macrófagos ou células dendríticas, que vão gerar uma resposta anti-inflamatória nas células T reguladoras. Um exemplo fascinante disso é esse estudo, onde nós vemos aqui por imunohistoquímica as células T helper CD4, linfócitos auxiliares CD4, em repouso. E após a ingestão do reuteri, vejam como há um estímulo claríssimo de ativação dessas células T CD4. E um outro efeito interessante do reuteri é a capacidade de inibir bactérias no intestino epitelial humano. Então, aqui desse lado, nós estamos vendo a Escherichia coli atapetando, por assim dizer, o epitélio intestinal humano. E deste outro, nós vemos a ação do reuteri. Veja como houve aqui um desaparecimento muito grande, que é medido, inclusive, por técnicas especializadas, desapareceu a Escherichia coli. E com isso nós chegamos ao final da nossa apresentação. Agradecemos muito a sua atenção.